Ah, os salvadores. Sim, os salvadores. Como nos agrada a ideia dos salvadores. Aqueles que vêm em nosso resgate, nos salvar das nossas aflições, das nossas dificuldades e até das nossas dúvidas e incompreensões em relação à vida. Todos aqueles que vêm com essa mensagem de vim salvar vocês. Mas uma pergunta que é incômoda para quem acredita nos salvadores. Quem nos salva de quem nos salva? Como assim? Não é mesmo? Como assim? Pensemos que ao longo da história, da trajetória humana, diversos foram os salvadores que surgiram para nos salvar dos mais variados temas, dos mais variados assuntos. Tiveram salvadores de pecado, salvadores da economia, salvadores do dinheiro, salvadores da pátria, salvadores da democracia, salvadores da língua, salvadores das guerras, salvadores até da paz. E por que esse discurso e essa postura de que existe alguém para nos salvar é tão atraente? Caso você goste de pensar um pouco mais de forma independente, pause agora essa explicação e pense: por que será que é tão atraente esse discurso e essa postura dos salvadores? E aí, diversas talvez sejam as possíveis explicações e implicações por que somos tão apaixonados por salvadores. Mas a mais gritante é a nossa fragilidade psicológica, emocional e até existencial. Porque se eu não consigo resolver meus dilemas emocionais, existenciais, de dinheiro ou sociais, essa figura surge como alguém, não digo nem que talvez oportunista, mas todo fruto surge porque tem uma árvore. O que eu quero dizer com isso? O fruto aparece quando a árvore permite todos os elementos para aquele fruto existir. Ou seja, um Hitler seria impossível de existir numa sociedade brasileira, por exemplo. Não seria árvore para dar aquele fruto. E aí, assim como todos os demais salvadores, surgiram a partir de suas árvores, ou seja, dos seus contextos, para se colocarem como salvadores de algo e aquele discurso conseguir ganhar volume socialmente. E antes que alguém mais religioso e cristão faça alguma objeção no sentido da figura de Jesus, colocando ele como sim, ele é o Salvador, ele veio para nos salvar de tudo, de todos, do pecado e disso e daquilo, eu desafio a achar alguma passagem em que o próprio Cristo se colocou como salvador de algo ou de alguém. Cristo era um místico que foi aprender diversas formas de meditação, de assuntos ao redor ali do Oriente e jamais se colocou como salvador ou como a única ponte entre Deus e as pessoas ou algo nesse sentido. Aliás, esses tempos recentes eu ouvi uma frase que achei muito potente e curiosa, falando que Cristo jamais precisaria ser citado a partir do momento que se entendesse o que ele está dizendo. Porque nunca foi sobre uma personalidade, uma identidade. E os ensinamentos não eram em favor de uma pessoa, pessoa de Jesus. Aliás, Cristo nem é um nome de alguém, significa ungido em grego. Ou seja, não é um nome de alguém no sentido de batizado, de que eu coloquei o nome nessa pessoa ao nascer. Não, não foi isso. Cristo assim foi denominado depois, com a influência grega, como o ungido, aquele que entendeu, viveu a verdade espiritual. E assim, há uma reinterpretação que muitas pessoas colocam como justamente Cristo falou isso porque ele é o Salvador de todos nós, é a interpretação quando ele diz: eu sou o caminho e a verdade. Cristo era um místico. E assim como todos os místicos que despertaram e esqueceram e largaram a sua personalidade, o seu ego, que é chamado na espiritualidade de ego, não era mais o corpo. O corpo existia, estava atuando e agindo no mundo, mas ele não era mais aquilo. Ele era a própria verdade por si só, caminhando no mundo. E como todo místico, como por exemplo Al-Mansur, que ao ter essa revelação saiu gritando na rua: Analhaq, Analhaq, eu sou Deus.
Mas ele não está dizendo que ele é o Deus criador de tudo, que ele criou cada pessoa, que foi ele que criou. Não é isso, não é essa a interpretação. Mas que ele e tudo que existe é uma coisa só. Não existe diferenciação entre a verdade desse mundo. Por isso que não há, em muitas interpretações e buscas, a própria busca. Como que você vai buscar o que você já é? Você já é a própria verdade. E é isso que Cristo diz: eu sou a verdade, o caminho. Não por meio de mim as pessoas vão se salvar. Não está dito isso. Ele quis dizer que por meio do que vocês veem como uma pessoa, já não existe mais, eu sou a verdade, eu sou o caminho por si só. Eu sou já o caminho e a verdade. Assim como vocês que ainda estão obscurecidos num labirinto, acreditando que são meramente esses corpos andando por aí, nessa terra. Tudo isso e essa reinterpretação para dizer que não, Cristo não se colocou como Salvador. Isso foi obra e construção, principalmente após a sua partida, como carne, como existência aqui dessa terra. E aí, voltando ao tema de Salvador, qual é o perigo e por que é tão pernicioso a nós darmos a nossa existência, pensamentos, ações a um Salvador? Porque estamos entregando muito mais do que parece. E, aliás, entregando algo que é impossível de ser restituído, que é a nossa forma de pensar, agir, existir conscientemente na mão de alguém que é o Salvador. E aí, curiosamente, esses salvadores ao longo da história, eles criaram o problema que só eles podem resolver. A partir do momento que eu falo, você nasceu do pecado, mas eu posso te salvar, se você nasceu numa tribo indígena que nunca ouviu falar de pecado e para você esse conceito sequer existe, que Deus não está te punindo de nada, não faz o menor sentido um Salvador, entendem? Então, curiosamente, o Salvador vem com um problema que geralmente não existe e que ele pode salvar as pessoas desse problema que não existe. E aí diversos são os problemas que podem existir. Economia, democracia, como a gente viu recentemente no Brasil, salvadores da democracia, que não são tão favoráveis assim à democracia, em muitos sentidos. Salvadores das línguas, que às vezes aparecem pelo purismo que hoje isso talvez tenha diminuído um pouco, mas existiu muito ao longo da existência humana, salvadores das línguas, ou seja, da pureza, da transmissão, da comunicação. Na verdade, isso é controle de algumas pessoas de como a comunicação pode ou deve ser feita. Salvadores das guerras, e aí os exemplos são os mais absurdos até os mais heróicos de um certo ponto de vista. E aí, a partir dessa postura de alguém que traz um problema, como eu disse, muitas vezes não existe, mas que ele tem a solução para esse problema, angaria essas pessoas e as encaminha para onde ele quer. E aí aqui é que mora o extremo perigo dos salvadores. Porque a partir do momento que eu admito que eu preciso ser salvo, bom, salvo do quê? Do problema que o Salvador trouxe. Segundo, eu não consigo me salvar sozinho, ou seja, ele traz um problema que só ele, teoricamente, é o Salvador. Então nós admitimos que precisamos ser salvos de algo que muitas vezes não existe. Segundo, que esse problema não pode ser resolvido sozinho. É preciso esse Salvador. Se nós pensarmos no exemplo do Adolf Hitler, que levou um país e uma raça, como ele dizia, inteira, porque transcendia a Alemanha, também podemos pensar no exemplo de uma seita que existiu nos Estados Unidos, né, norte-americana, em que alguns devem ter visto pela TV ou pela internet, enfim, as cenas quando entram na seita e está todo mundo morto. Aquele líder, aquele salvador, conseguiu incutir, instalar na cabeça das pessoas a ideia de que a única salvação possível para o que existia nesse mundo era se matando, dando fim à própria existência. E toda a comunidade, no dia combinado, cometeu suicídio. Então, para pensarmos com mais acuidade, com mais competência sobre essa questão dos salvadores, é não abrirmos mão do nosso pensamento independente e questionar. Por que você quer nos salvar? Nos salvar do quê? O que vai acontecer se realmente isso que você está falando acontecer, né? E mais que isso, né? É termos mais crítica, perceber que quando surge esse discurso de Salvador, é porque o fruto já está aparecendo, ou seja, a árvore já está preparando e já tem pessoas minimamente pensando nisso, e ele é só um porta-voz que vai ser o líder ali dessa mensagem para salvar aquele grupo, a humanidade inteira, todos os seres de todos os universos, como é em alguns discursos religiosos, ou a democracia, ou o Estado, ou o poder, ou os salvadores dos bandidos, como é o discurso policialesco que aparece muito. Por isso, tem vários pés atrás quando alguém surge com discursos de salvação. Eu vou resolver, nós vamos resolver, não que não existam problemas que precisam ser enfrentados, mas no sentido de quase uma cruzada,
uma justificação integral para a vida, para a existência, como a luta contra algo, porque eu vou salvar vocês disso daqui. Que se acendam vários alertas mentais para esses discursos de salvadores. Espero que essa reflexão minimamente consiga encontrar eco para nos tornar mais alertas, que ao longo da história vão surgir e vão se repetir certos tipos de discursos e de ações e por que eles são perigosos, tá bom? Ficamos por aqui nessa reflexão. Se tiver algum comentário, fique à disposição, à vontade para compartilhar também, comentar. E é isso. Um forte abraço e abraços sem salvação. Gratidão.